Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que Cristo te conhecer, quero mais, quero mais, Senhor. Toda a igreja cante muito, Senhor. Diga pra ele: eu quero mais, eu quero da tua presença, da tua presença. Comece a transbordar, oh, aleluia, dessa presença do Senhor, dessa presença de Deus. Levante as suas mãos e diga glória a Deus. Levante a sua voz, cante ao Senhor um cântico novo do seu coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Deus, então abra sua boca, os seus lábios, e diga para Ele: diga, eu tenho fome, eu tenho sede de Ti, ó Deus vivo. Aleluia, aleluia. Vem Espírito de Deus, vem encher a nossa vida, vem nos tomar. Nós queremos transbordar das águas do louvor, nós queremos mergulhar nesse rio de amor, de poder, oh, e te conhecer mais, e te adorar mais. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pode dar glória a Deus, meu irmão, pode dar glória a Deus, minha irmã. Isso não tem vergonha, não. É hora de você se soltar na presença de Deus, a alegria. Aonde está o Espírito Santo, ali existe liberdade. Você é livre para adorar, minha irmã. Você é livre para adorar, meu irmão, para dar glória a Deus. Oh, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo. Se você é batizado no Espírito de Deus, se você é batizado com o Espírito Santo, você pode orar em línguas agora. E quem não é, em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. Receba, seja cheio
Espírito. Oh, te adoramos, Senhor. Receba, Pai, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, em o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Ele é digno. Todo o louvor, toda a glória, toda a adoração. Vem forte. Louvado seja Deus para sempre. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Pode sentar, por favor, mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo. Bendito seja o Senhor, seja o teu nome, para sempre no nome de Jesus. Amém? Vocês estão felizes, irmãos, de estar na casa de Deus? Glória a Deus. Amigos que vão assistir depois desse culto em casa, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa daqui é a reunião das 8 horas da manhã do domingo, aqui da sede regional da Igreja Internacional da Graça de Deus, em Taubaté, do Vale do Paraíba. Esse aqui é o culto dos filhos de Deus, amém? Os filhos de Deus estão aqui reunidos, e aí na sua casa agora, onde você vai estar nos acompanhando, você pode receber de Deus essa palavra, que eu creio vai ajudar você, vai te levantar, vai te abençoar em nome de Jesus, amém? Quem está na igreja vai ser abençoado, quem está em casa vai ser abençoado em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. E para nós que estamos aqui na igreja, eu não sei que dia que esse culto vai ser transmitido depois para quem vai assistir. Para nós que estamos aqui na igreja, esse é o penúltimo domingo do ano, pessoal. O próximo domingo será o último domingo de 2019. 2020 está aí. E 2020 vai ser o ano da dobra. Vai ser o ano da porção dobrada. Quem crê, diga glória a Deus. O nosso missionário R.R. Soares, ele falou 2020, né? Do que 2020 é assim, não é 2020. 2020 é quanto? É o dobro. Olha para o teu irmão e fala assim: é o ano da porção dobrada, da dobra, amém? 40 anos de Igreja da Graça, pessoal, glória a Deus, amém? E nós fazemos parte dessa família, temos sido muito abençoados em nome de Jesus. E eu estou muito feliz, irmão, porque nós estamos fazendo esse propósito aqui na igreja, dos nomes redentores do Senhor. Cada semana eu tenho falado sobre alguns títulos que a Bíblia dá para o nosso Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é El Shaddai, ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? Que ele é Jeová Rafá. Semana passada eu falei que ele é Jeová Rafá, ele é o Senhor que nos sara. E hoje eu queria falar para você que Deus está presente, que Deus está aqui. Jeová Shammah. O que significa Jeová Shammah? Lá em Ezequiel 48, vamos lá, por favor, abra a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 48, no versículo de número 35, meus irmãos. Ezequiel 48, 35, é o último versículo do livro do nosso irmão, do profeta Ezequiel. Ele estava falando sobre a organização da terra prometida, como o povo de Deus devia viver diante de Deus, como devia ser a cidade de Jerusalém. Ele deu toda a direção. Depois que ele termina de falar qual seria o espaço das tribos de Israel, o território que seria dos sacerdotes, ele termina dizendo assim, 48, 35, diz assim: 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Vamos ler mais uma vez, só a segunda parte do versículo. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Ezequiel diz que a partir daquele dia, todas as pessoas que passassem por aquela cidade, elas iriam olhar e dizer: o Senhor está ali, porque a presença de Deus, ela seria visível, ela seria evidente. Irmão, hoje o templo de Deus, a casa de Deus, somos nós. Você sabia disso? Hoje Deus não habita mais num templo feito pelas mãos dos homens. Hoje nós somos o templo de Deus. O apóstolo Paulo fala lá na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16. Vamos ler? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16.
Louvado seja o nome do Senhor. Vocês acharam? Está escrito assim, 3,16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então olha para mim, hoje Deus habita em mim. Aonde Deus está? Deus está em mim, Deus está em você. Diga a glória a Deus. Para você encontrar a Deus, você pode encontrá-lo em qualquer lugar onde você estiver. Você pode estar, meu irmão, aqui no Brasil, você pode estar do outro lado do mundo, lá no Japão. No momento que você levantar os olhos e você falar: Pai nosso, meu Pai, em nome de Jesus eu venho a Ti, naquele momento a presença de Deus estará com você. Diga a glória a Deus. O Senhor Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, então Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa sozinhos. Aonde você for, você é a casa de Deus, você é o templo de Deus, por causa do Espírito Santo que vive dentro de você. Amém? Nunca duvide disso. Deus sempre está com você, meus irmãos. E quem olhar para mim, quem olhar para você, vai dizer assim como Ezequiel falou: Jeová chamar, o Senhor está ali. Quem olhar para a minha vida, quem olhar para a sua vida, vai olhar e vai dizer: olha, Deus está com aquela pessoa. Ali vai a presença de Deus, junto com aquele homem, junto com aquela mulher, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Agora, eu queria falar para você o seguinte: quando Deus ele está presente em nós, algumas coisas acontecem. Na verdade, muitas coisas acontecem. Acontecem, irmãos, verdadeiras mudanças, transformações dentro de nós. Eu não tenho tempo hoje, e acredito que eu nunca teria tempo para mostrar tudo que acontece conosco quando Deus está presente em nós. Mas eu vou mostrar algumas coisas na Bíblia que acontecem comigo, acontecem com você, quando a presença de Deus ela é real dentro de nós. A primeira coisa que eu queria mostrar, lá em Gênesis, vamos lá, no capítulo 28, Gênesis 28, livro de Gênesis, capítulo 28, versículo de número 16. Gênesis capítulo 28, versículo de número 16. Quem achou, diga glória a Deus. Aqui, pessoal, nós estamos só falando para vocês, nós estamos naquela passagem em que Jacó ele tinha saído da casa do pai dele, porque o irmão dele, o Esaú, havia ameaçado ele de morte, e ele, no meio do caminho entre a casa do pai dele, indo para a casa do tio dele, do Labão, aonde ele conheceu a esposa dele, aonde a vida dele recomeçou, a Bíblia diz que ele teve um encontro com Deus. Ele chegou num lugar que se chamava Luz, mas já era escuro, já não tinha luz, e ele precisou dormir. Ele pegou uma pedra daquele lugar, colocou como cabeceira, como travesseiro, deitou, colocou a cabeça, e ele teve um sonho. Ele sonhou que tinha uma escada naquele lugar, que o topo dela tocava nos céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e lá em cima estava o Senhor. E Deus disse para ele: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac teu pai, e essa terra onde você está deitado eu darei a você e a tua descendência para sempre. Então ali Jacó ele teve uma revelação de Deus. Aquela escada ela representa Jesus. É Jesus que nos liga ao Pai. As bênçãos de Deus fluem de Deus para nós através de Jesus. Quando Jacó acordou, ele entendeu que Deus estava naquele lugar. Aí o versículo 16 diz, capítulo 28, verso 16 diz: acordado por Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Então olha para mim, Jacó entendeu que Deus estava naquele lugar, que Deus estava presente ali. Amém? E o que foi que aconteceu? O que aconteceu com ele quando ele entendeu? Deus está nesse lugar. Versículo 17 diz assim: e temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu.
Irmão, quando Jacó acordou e entendeu, Deus está aqui, Deus está nesse lugar, esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa daqui é a porta do céu, a Bíblia diz que ele temeu. Irmão, quando você entende que Deus está presente na sua vida, você passa a ter temor. Temor, algumas vezes na Bíblia, temor significa medo, mas a maioria das vezes temor significa respeito. Quando você entende que Deus está com você, irmão, você não consegue mais viver uma vida de mentira, você não consegue mais viver uma vida de maldade, desonestidade, uma vida de devassidão, de imoralidade. Você não consegue. Por quê? Porque você sabe, Deus está comigo. Como é que eu posso ficar pecando se Deus está vivendo em mim? Se eu sou a casa de Deus. Você vê que Jacó entendeu, essa daqui é a casa de Deus. Só que hoje nós sabemos que a casa de Deus somos nós. Deus habita, Ele vive dentro de mim, dentro de você. Como que eu vou viver, irmão, fazendo o que é errado? Como eu vou viver fazendo o que é pecaminoso, se Deus está comigo, se Deus está me vendo? Amém? Quando você entende que Deus está com você, irmão, você passa a ter temor. Uma vez eu vi o pastor Jair contando de uma irmã que frequentava a nossa igreja, e ela passava uma luta muito grande com o marido dela. O marido dela tinha alguns vícios, entre eles o vício do cigarro. E depois de um tempo ele começou a ir para a igreja com ela, mas ele ainda saía da igreja, de vez em quando ele dava um perdido assim, subia um pouquinho, ia lá fora, fumava, depois voltava. E quando assim ele começou a ir mais na igreja, ele parou de fumar na presença dos outros, ele começou a fumar escondido no banheiro. Quando ele queria fumar, ele ia no banheiro, se trancava e fumava. Um dia, olha para você ver como é que são as coisas, um dia a esposa dele teve uma sabedoria. Ele entrou dentro do banheiro para fumar, para acender o cigarro. Ela foi lá na porta, eu não lembro o nome dele, mas vamos dizer que seja José. Tem algum José aqui? Mas não é vocês não, tá? Fica tranquilo. Diz que a irmã foi lá na porta do banheiro e disse assim: José, Deus vê você dentro do banheiro. Ela falou isso para ele. Ele olhou e falou: o quê? Deus me vê dentro do banheiro? O homem nunca mais fumou. Sabe por quê? Porque quando você entende, Deus está me vendo. Deus não vê você só quando você está aqui no culto do pastor Alex assistindo, ouvindo a pregação, cantando louvor. Deus vê você quando você está assistindo televisão, quando você está sozinho, não tem ninguém te vendo, você está lá mexendo no celular, a esposa não está perto, o marido não está perto, os jovens que estão aqui, que estão assistindo em casa, o papai e a mamãe não estão lá vendo você no celular, mas Deus está lá, Deus está presente. Agora pensa comigo, tem coisas que você nunca assistiria na televisão se tivesse alguém perto de você olhando. É verdade ou não é? Você está ali vendo, você sabe que tem uma pessoa, seu pai, sua mãe está ali, meu filho, que coisa feia. Você não veria. Sabe por que às vezes a gente ouve músicas que não devia ouvir, assiste coisas, vê coisas que não devia ver? É porque a gente não acredita que Deus está presente. Se você entendesse, não, Deus está comigo, Deus, e aonde eu vou, Deus está me vendo. Tem muita coisa que você tem feito que você não faria mais. Porque a presença de Deus, ela traz para você o temor, o respeito. O Jacó, eu não sei como ele saiu da casa do pai dele, mas a partir deste dia, ele não foi mais o mesmo homem. Por quê? Porque ele entendeu, Deus está nesse lugar. Ou seja, Deus está comigo. Amém, meus irmãos? Jacó não foi mais o mesmo homem. Quando você entender que a presença de Deus está com você, você vai ter temor, você vai ter respeito. Você vai começar a se comportar, viver de outra maneira. Quem entendeu, diga glória a Deus. Essa é a primeira coisa que eu queria que você entendesse. A presença de Deus, ela traz temor para a nossa vida, temor para o nosso coração. A outra coisa, a presença de Deus, irmão, olha que coisa forte. Ela nos livra do pecado, do poder da carne, do medo. Ela nos vivifica e ela nos mostra, ela nos confirma que nós somos de Deus. Romanos capítulo 8, vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 9. A passagem aqui é um pouquinho
pouquinho mais compridinha, eu vou dar uma encurtadinha nela. Romanos capítulo 8, verso 9. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês acharam, meus irmãos? Quem tiver alguma dificuldade com a Bíblia, acompanhe aqui pelos monitores, tá bom? Romanos 8, 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele diz assim: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, o nosso irmão Paulo está falando sobre a nossa maneira de viver. E ele está dizendo: amigos, vocês não vivem mais na carne, agora vocês vivem no Espírito. Aí ele fala: se é que o Espírito de Deus habita em vós. É uma pergunta para você fazer. Será que o Espírito de Deus habita em mim? Pastor, como é que eu sei que o Espírito de Deus ele habita em mim? Nós sabemos pelas coisas que ele produz em nós. Eu não vou abrir não, mas depois você vê na sua casa, Gálatas capítulo 5, versículo 22. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus ele está em nós, quando ele nos domina, ele produz em nós a alegria, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Você vai olhar esses frutos e você vai ver se o Espírito de Deus está em você ou não. Amém? Paulo diz: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Agora, glória a Deus, nós estamos aqui hoje na fé de que nós somos o templo de Deus, de que o Espírito de Deus está em nós. Amém? Então olha o que o Espírito de Deus faz em nós. Versículo 10, Romanos 8, 10 diz assim: e se Cristo está em vós, se Ele está em nós, olha o que acontece. O corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então significa que agora você está vivo para Deus. Antes você estava morto, e a sua carne ela continua morta por causa do pecado. Mas a Bíblia diz que o seu espírito vive para Deus. Um dia você vai para o céu e vai estar eternamente com o Senhor, porque o seu espírito está vivo para Deus. Diga amém. Mas não para, olha o versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, ou seja, se Deus está presente, Jeová chamar, se o Senhor está presente em nós, o que acontece? Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Olha que lindo. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, o Espírito de Deus ele vai vivificar o nosso corpo, da mesma forma que ele vivificou o corpo de Jesus. O Senhor Jesus foi crucificado, esteve 3 dias na sepultura, mas no terceiro dia o Espírito de Deus foi lá no túmulo onde Jesus estava e ressuscitou a Jesus dos mortos. E o Senhor Jesus, meu irmão, ressuscitou com um corpo físico, mas era um corpo glorificado. Tanto é que a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos, não os 12, porque o Judas tinha se enforcado e o Tomé também não estava presente, mas os 10 irmãos estavam ali reunidos, Pedro, Tiago, João e os outros. E o Senhor Jesus entrou na casa, olha que coisa séria. O Senhor Jesus entrou na casa onde eles estavam e entrou sem bater na porta. Como que ele entrou, pastor? Eu acho que ele atravessou a parede. Pastor, que coisa tremenda. Como ele fez isso? O corpo glorificado, ele não tem as limitações que nós temos hoje, irmão. Um dia, todos nós seremos ressuscitados. E quando nós formos ressuscitados, a Bíblia diz que nós vamos receber um novo corpo. O nosso corpo, ele vai ser vivificado, como foi o corpo de Jesus. Você nunca mais vai ter doença. Amém, pessoal? Nunca mais vai ter doença. Nunca mais seus olhos vão chorar, você não vai precisar. Amém? Você não vai envelhecer, não vai ficar cansado. Você vai ter um corpo vivificado pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. Agora, eu quero dizer que hoje mesmo, antes da obra da nossa
vamos dizer assim, da nossa ressurreição dos mortos que um dia vai acontecer, o Espírito de Deus que habita em você, Ele dá saúde para o teu corpo, amém, irmão? Jesus já levou nossas dores, nossas enfermidades. Você não precisa ficar por aí, meu irmão, carregando dor. Ah, pastor, eu vivo com a coluna toda travada. Não precisa, irmão. O Espírito de Deus está em você, Ele dá vida no seu corpo. Você recebe essa bênção? Amém. Então Deus nos livra de enfermidade nunca mais. Eu tenho a vida de Deus no meu corpo, você tem a vida de Deus no seu corpo. Mas vamos continuar, que a obra não para. Olha o versículo, vamos pular agora para o versículo 13. Diz assim, 13: porque se vivermos segundo a carne, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Então nós vamos ter vida. Quando Deus habita em nós, nós temos a vida. Vamos continuar, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quando o Espírito de Deus habita em você, você se torna um filho de Deus. Continua, versículo 15. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor. Temor aqui significa medo. Então olha para mim, nós não recebemos o espírito de escravidão para viver tomados de medo. O espírito que habita em nós não é o espírito da escravidão. Qual é o espírito que habita em nós? Vamos continuar? Diz assim, 15: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Irmão, quando eu vou falar para o meu pai, falando aqui do meu pai aqui desse mundo, eu vou sem medo. Por quê? Porque eu sou filho. Eu cresci na casa dele, ele cuidando de mim. Eu falo com ele com toda a liberdade, eu não tenho medo de ir ao meu pai. Você não precisa ter medo de ir a Deus, e você não precisa ter medo de nada. Você pode viver na segurança. Deus não te deu o espírito de temor, de medo, mas Ele te deu o espírito de adoção, o espírito que te confirma de que você é de Deus. Olha que lindo. Aí o versículo 16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Ele dá certeza para você de que você é um filho de Deus. Irmão, quando você tem certeza de que você é filho de Deus, você não tem medo de mais nada. O pior demônio pode aparecer na tua frente, você ri dele. Você dá uma palavra, o demônio vai embora em nome de Jesus, e você sabe que ele vai. Por quê? Porque você é filho. Você tem a autoridade que você recebeu do Pai. Olha como é bom saber, irmão, que Deus está presente em você. Você não teme mais o mal, não teme mais o diabo, diga a glória a Deus. Você não teme a doença, não teme, porque você sabe que o Espírito de Deus está em você, Ele vivifica o seu corpo, diga amém. E Ele confirma com você, Ele testifica que você é um filho de Deus. Ele te livra de toda a escravidão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Essas são algumas das bênçãos que nós recebemos quando Deus está presente. Mas não para, vamos continuar, tem mais. Vamos para 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no finzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Estou mostrando para vocês algumas das obras que acontecem na nossa vida. É a segunda carta, tá, pessoal? Não é a primeira. Lá em cima, onde tem o nome do livro, tem que estar assim, 2 Timóteo. Se tiver 1 Timóteo, é a primeira. 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7. 1:7. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim: porque Deus não nos deu o espírito do quê? De temor. Temor aqui significa medo. É 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Tem uma tradução que fala covardia. Tem outra tradução que fala medo. Irmão, se Deus está em você, você não é covarde. Se Deus está em você, você não é tímido. Você enfrenta qualquer situação. Por quê? Porque você sabe, Deus está comigo. É diferente quando Deus está presente, amém, irmão? Você não teme nada. Você não é covarde, você não é tímido, você tem a segurança.
Porque Deus não nos deu espírito de temor, de medo, de covardia, mais do que, olha o que está escrito, mais de fortaleza. Tem uma tradução que diz que Deus nos deu espírito de poder. Irmão, quando Deus está presente na sua vida, você tem poder. Aonde você vai, preste atenção, aonde você vai, você sabe, o poder de Deus está indo para fazer a vontade de Deus. Jesus nos disse lá em Lucas, não precisa abrir não, Lucas 10, 19, Jesus disse: eis que vos dou autoridade. Tem Bíblias que falam poder. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Você tem esse poder, irmão. Você é uma pessoa cheia de autoridade. Você tem que entender como isso acontece. Isso acontece por causa do Deus que habita em você. Não é, olha para mim, não é você, é Deus vivendo em você. É a presença de Deus vivendo em você que te faz ter esse poder. Vocês já devem ter assistido filme de super-herói. Todo mundo aqui já deve ter assistido. Normalmente filme de super-herói tem aquela cena que aparece um trem desgovernado, não é assim? Um avião que está caindo, não é desse jeito? Aí todo mundo entra em desespero. E agora? Quem poderá nos ajudar? É ou não é? Aí de repente começa aquela música. Aí todo mundo olha para o céu. Olha, o que é aquilo? É um pássaro? É um avião? Não, é a triônica formiga atômica. Irmãozinho, aí vem o super-herói, vem lá o Superman, não sei. E o que ele faz? Ele segura o trem, é ou não é? E o trem faz força, mas ele bota o pé assim, sai até faísca do pé dele. Olha para o irmão e fala: E aí, irmão, olha para o pastor. Bem na hora que o negócio ia cair, ele segura e para o trem. Aí todo mundo começa, né? Assim ou não é? É desse jeito, né? Não é esse poder que você tem, não. Mas você tem poder. Você quer ver uma coisa? Eu já vi um homem conseguir parar um carro. Aliás, eu já vi um homem conseguir parar muitos carros. Pastor, onde o senhor viu? Na rodovia. Todos vocês já viram. É só, olha para o pastor, é só aparecer um policial fardado e fazer assim, ele só precisa fazer o quê? Ele para um caminhão, ele para uma carreta, não pode ser o carro que for, irmão, pode ser a Ferrari, pode ser o Fusca, para. Por quê? Porque aquele policial tem força para segurar o carro. Você vai ver então, é assim? Mas ele tem o quê? Assim somos eu e você. Quando você está andando com o seu carro na rodovia e você vê a farda do policial, você sabe, esse homem tem poder para me fazer parar. Ele tem poder para prender o meu carro e até me prender. Assim, irmão, é Deus em você. O demônio, ele olha para você e ele vê em você o Espírito Santo. Então ele sabe, esse homem tem poder para me amarrar, para me queimar, para me jogar no abismo, então eu vou obedecer quando ele mandar. Vocês estão entendendo? É Deus vivendo em você. Quando Deus está em você, Ele te dá poder. Oh, coisa linda. Olha só, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Que mais? De amor. Pastor, eu olho para as pessoas, eu só consigo ter tristeza. Irmão, eu olho para todo mundo, eu sinto amor por todo mundo. É uma coisa, irmão, quando você tem o Espírito Santo, é uma coisa tão bacana, que você olha para as pessoas, você vê uma beleza nelas. Às vezes eu olho para algumas pessoas e eu falo: meu Deus, como essa pessoa é bonita. Teve um dia, irmão, que eu estava em São Paulo, parei o carro no semáforo e veio um senhor pedindo esmola. Normalmente para. Eu olhei para aquele homem, irmão, aquele homem era tão bonito. Uma pena que ele estava mendigando. Eu abri assim a janela, assim, peguei e falei assim: amigo, você é tão bonito. Eu vi que ele ficou emocionado quando eu falei aquilo. Quando você está, irmão, quando Deus está em você, você não olha as pessoas com maldade. Você olha as pessoas com um olhar de amor. Você olha para as pessoas, você não vê elas como um pedaço de carne. Você não olha elas como alguém que pode te dar alguma coisa. Você vê como uma vida, como alguém que precisa de Deus. Amém? De amor e de
moderação. Moderação aqui significa prudência. Quando Deus está presente, você não fala qualquer coisa, você tem controle na sua língua, amém? No seu comportamento, na sua maneira de vestir. Tudo isso acontece com você quando Deus está presente. Vou mostrar só mais uma coisinha. Salmo 16, rapidinho. Eu vou correr aqui que eu já passei do meu horário, mas deixa eu correr que tem mais duas coisinhas que eu preciso mostrar para você. Salmo 16, versículo 11. As pessoas do mundo, irmão, elas acham que são felizes, mas a alegria é que tem Jesus. Olha só, Salmo 16, 11. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim, 16, 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpétuas. A Bíblia diz, na presença de Deus existe abundância de alegria e há prazer, delícias. Irmão, quando Deus está presente, Jeová chamar, Deus está aqui, Deus está aí. Quando Ele está em nós, nós temos alegria e temos prazer. Irmão, não é uma alegria que depende de circunstâncias. Você pode estar no meio da guerra, mas você tem alegria. Uma vez eu estava vendo o testemunho de um homem de Deus. Esse homem de Deus foi um cristão que viveu na China há alguns anos. Ele foi um dos maiores pregadores daquele país. Ele ganhou milhares de almas para Deus. E um dia ele foi preso, pessoal. O governo comunista da China prendeu ele e ele passou o resto da vida dele na China, passou o resto da vida dele preso, morreu na cadeia. Qual foi o crime dele? Falar de Jesus. Só que eles não deixavam ele manifestar a fé dele. Ele escrevia cartas para mandar para a família, mas ele não podia falar de Jesus nas cartas, porque foi proibido. Mas teve uma das cartas que ele escreveu que tem uma frase assim: eu ainda conservo a minha alegria. Você consegue imaginar que esse homem estava preso, sendo torturado? Porque nesses países, irmão, onde é proibido falar de Jesus, quando uma pessoa é presa por ser de Deus, só Deus sabe as barbaridades que ela sofre, passa fome, passa frio, às vezes ela é ferida, machucada. Mas mesmo passando tudo aquilo, ele escreveu a carta dizendo: eu ainda tenho alegria. Irmão, se Deus está presente em você, você pode estar onde for, você vai ter alegria. Eu lembro de um dia, irmãos, teve uma época que, no começo da minha fé, que eu passei algumas lutas em casa. E teve um dia que eu acordei e estava tendo uma situação meio chata. E uma pessoa, não vou falar meio por cima aqui que eu não quero expor ninguém, mas uma pessoa começou a falar umas coisas para mim, para me deixar triste. Eu levantei, irmão, troquei de roupa, tomei banho, troquei de roupa porque eu tinha aula, peguei a minha bicicleta. Na hora que eu saí do portão de casa, isso aqui, irmão, eu tenho essa lembrança viva no meu coração. Quando eu saí do portão, sentei na minha bicicleta, eu tinha uma bicicleta barra forte. Quem já teve bicicleta barra forte aqui? Vocês são felizes. Ela tem paralama, não gruda barro nas costas, né? Quando eu sentei na minha bicicletinha barra forte vermelha, eu olhei para o céu e falei: Jesus, eu sei que o Senhor está comigo, nada me entristece. Você acredita, irmão? Eu fui para a escola cantando, falando em línguas. Tinha acabado de ter uma briga lá, não sei o que, falado coisas para mim que eu não precisava ouvir. Eu não fiquei triste não, fui para casa, fui para a escola adorando a Deus, voltei adorando a Deus, fui para a igreja. Irmão, quando a presença de Deus está em você, nada te faz tocar para baixo. Você pode até ficar quieto de vez em quando, que às vezes é melhor, né, irmão? A pessoa está lá falando bobeira, você fica quieto, deixa eu ficar quieto aqui na minha aqui, mas você sabe que o Espírito Santo está em você, então você tem alegria. Diga amém. A última coisa, irmão, que eu quero falar para você: lute para você ter essa presença sempre. Não aceite viver sem a presença de Deus. Em Êxodo, capítulo 33, Êxodo 33, rapidinho, não vou demorar. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Irmãos, Deus estava triste com o povo dele. Moisés tinha subido no monte para receber a lei de Deus, e o povo não aguentou esperar Moisés descer.
Eles mandaram Arão fazer um Deus para eles seguirem. E o Arão fez um bezerro de ouro, e o povo começou a fazer uma festa, se prostituindo diante daquele bezerro de ouro. Moisés estava lá em cima do monte, e Deus falou: Moisés, desce, porque o teu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Irmão, um dia Jesus vai descer. Assim como Moisés subiu, mas desceu do monte, um dia Jesus vai descer. Quando ele descer, ele não pode nos encontrar adorando bezerros de ouro. Nós temos que estar na presença de Deus sendo fiéis, amém? Mas aí o que aconteceu foi o seguinte: Moisés desceu e Moisés estava bravo. Ele quebrou as tábuas que Deus havia escrito com o próprio dedo a lei dele. Aquele bezerro de ouro, irmão, ele queimou no fogo, pegou o ouro, jogou na água e mandou o povo beber. Foi um castigo. Todos os idólatras morreram naquele dia. E aí Moisés foi interceder, foi orar para que Deus tivesse misericórdia do povo. E Deus falou para Moisés: Moisés, eu não vou andar mais no meio desse povo. Eu vou mandar um anjo com vocês, mas eu não ando mais no meio desse povo, porque se eu andar no meio do povo, eles vão ser destruídos, porque eles são um povo obstinado. Irmão, quando Moisés escutou Deus falando aquilo, eu não ando mais no meio do povo, Moisés ficou muito triste. Capítulo 33, Êxodo 33, versículo, Êxodo 33, olha o versículo 11. Por que Moisés ficou triste? 33, 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés ficou triste, irmão, porque Deus falava com Moisés como um homem fala com um amigo. Moisés vivia na presença de Deus, e Deus disse: eu não vou andar mais no meio do povo. Então olha a oração que Moisés faz. Versículo de número 14, diz assim, 12, ó. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir esse povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E tu me disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Então Moisés falou: Deus, o Senhor disse que o Senhor não vai mais no meio da gente. Me faça saber que o Senhor vai estar conosco. Versículo 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Deus falou: Moisés, eu vou contigo, com o povo eu não vou não. Eu vou contigo para você ter paz. Olha o que Moisés pediu para Deus. 15. Então disse-lhe: se a tua presença não for o quê? Conosco, não nos faça subir daqui. Moisés falou: Deus, eu não quero que o Senhor vá só comigo, eu quero que o Senhor vá no nosso meio. Se o Senhor não estiver conosco, Deus, então não deixa a gente sair daqui. Irmão, você consegue imaginar a oração de Moisés? Senhor, nós não podemos ir se a sua presença não estiver conosco. Você tem que fazer essa oração. Deus, eu não posso viver sem a sua presença. Olha, eu faço o que tiver que fazer. Se eu tiver que me arrepender, eu me arrependo. Se eu tiver que confessar o pecado, eu confesso. Se eu tiver que procurar alguém pagar tudo que eu devo, eu pago. Mas, Senhor, não me deixe viver sem a tua. O que você aprendeu hoje? Que quando você está na presença de Deus, você tem temor, você tem alegria, você tem paz, você tem poder. Amém, irmão? Irmão, não dá para viver sem a presença de Deus. Não dá para viver sem Jeová chamar, sem o Deus que está presente. Eu quero orar com você agora, e nós vamos fazer a oração de Moisés. Nós vamos dizer: Senhor, não posso viver sem a sua presença. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Não posso viver sem ti. Irmão, se você sabe que tem alguma coisa que está te afastando de Deus, um pecado que você praticou ou tem praticado, se arrependa.
Mas se arrependa de todo o coração, se entregue a Deus agora. Diga para Ele: Deus, me perdoe, tenha misericórdia de mim. Comece a falar com Deus agora. Irmão, daqui a pouco eu vou pedir a Deus que Ele envie o Espírito Santo. Você que ainda não tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus virá sobre você. Você vai ser cheio de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Comece a orar, comece a falar com Deus agora. Isso, irmão, fale com Deus. É momento de você orar, de você falar, de você dizer: eu quero a presença do Espírito Santo em mim. Eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida. Aleluia. Comece a falar com Deus agora, irmão, é o seu momento. Feche os olhos. Senhor, se eu caí, se eu errei, eu te peço, me perdoa. Mas eu não posso viver sem a tua presença. Eu não posso viver sem ti. Enquanto a pastora vai louvando a Deus, você vai fazendo essa oração. Aleluia. Fale com Deus agora. Sua presença é real. Cante comigo aqui neste lugar. Aqui neste lugar. Cante sua presença. Sua presença é real. Oh, meu Deus, aqui neste lugar. Aqui neste lugar. Louve ao Senhor, sua presença. Sua presença é real. Cante aqui neste lugar. Aqui neste lugar. Cante sua presença. Sua presença é real. Oh, meu Deus, aqui neste lugar. Aqui neste lugar. Então, levante a sua voz e cante: então eu louvarei. Cante: então adorarei. Diga: então me renderei. Oh, totalmente a ti. Nosso Deus, nosso Pai, nós precisamos muito da tua presença. Nós não podemos, meu Deus, viver sem a tua presença. Tenha misericórdia, meu Pai, de nós agora. Perdoa-nos, ó Pai. Purifica-nos com o sangue do teu Filho Jesus Cristo. Meu Deus, aonde nós temos errado, aonde, meu Deus, nós temos caído, nós suplicamos ao Senhor agora. Meu Deus, perdoa-nos e não nos deixe mais cair. Meu Deus, não nos deixe, meu Pai, viver longe de ti. Atraia-nos, ó Deus, traga-nos para perto do Senhor. Apaga, meu Deus, os nossos pecados. Apaga, meu Deus, os nossos erros. Purifica, meu Pai, a nossa vida em nome de Jesus. Meu irmão, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E eu quero dizer a você que Deus está aqui nesse lugar, que a presença de Deus é real aqui no nosso meio. Então nessa hora você pode ser cheio de Deus. Nessa hora você pode ser cheio da presença do Senhor, minha irmã. Você pode ser cheio da presença de Deus, meu irmão. Levante as suas mãos, levante a sua voz agora. Levante as suas mãos, levante a sua voz agora em nome de Jesus. E comece a orar, comece a buscar. Vem agora, meu Deus. Vem agora, meu Pai. Vem encher o teu povo. Vem
vem encher a tua igreja. Meu irmão, levante a sua voz agora. Minha irmã, meu irmão, levante a sua voz agora e comece a orar. Comece a orar, comece a buscar, comece a dizer: meu Deus, eu preciso do teu Espírito. Oh Espírito, Espírito Santo, enche o teu povo agora. Enche o teu povo da alegria da tua presença, do temor, do poder, da fortaleza, do amor, da moderação. Enche o teu povo agora. Ele alava meu irmão, você vai ser cheio da força de Deus agora. Minha irmã, você vai ser cheia da presença de Deus agora. Pode levantar a sua voz e comece a dar glória a Deus. Agora é hora de abrir a boca, minha irmã. Agora é hora de abrir a boca, meu irmão. Oh, a presença de Deus vai tomar, vai encher totalmente a sua vida. Aleluia. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, vem neste lugar, vem sobre o teu povo agora, vem sobre a tua igreja agora. Aleluia. Oh, te adoramos, Deus, te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, Deus está aqui. A presença de Deus é real nesse lugar. E nesse momento os doentes são curados, os oprimidos são libertos. Eu levanto a minha voz em nome de Jesus e eu digo a todo mal que está na sua vida: vai embora. Eu digo a toda obra do diabo: saia. Saia enfermidade, saia doença, saia sofrimento, vai embora em nome de Jesus. Meu irmão, é hora de você levantar a tua voz. Hoje é o dia da sua libertação, hoje é o dia da sua cura. Erga a sua voz agora e diga: meu Deus, a sua presença está em mim, então essa doença tem que sair, então essa dor tem que acabar, esse vício tem que ir embora. Manda embora, minha irmã, manda embora, meu irmão, todo mal que está na tua vida, e sai dessa família o espírito da briga, da contenda, bate em retirada, saia em nome de Jesus. Todo mal, tudo que não presta, vai embora, saia, sai do alto da cabeça, planta dos pés, toda alergia, toda infecção, toda inflamação, todo vírus, bactéria, sai em nome de Jesus. Nós ordenamos, determinamos, exigimos: saia mal em nome de Jesus. Aleluia. Levante as mãos bem alto agora. Meu irmão, Deus é contigo. Receba a bênção em nome de Jesus. Receba a vitória. E quem crê na vitória, dê glória a Deus. Quem crê na vitória, diga glória, glória. Agora pode adorar, meu irmão. Agora é só agradecer. Agora é só dar glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Pode adorar, pode adorar. Oh, alaba Siri, me adoro, alaba Shuri, me canto, alaba. E alaba Shuri, me adere, alaba Shuri, me canto, alaba. E alaba Siri, me alaba Shuri, me canto, alaba. Obrigado, Espírito Santo. Nós te agradecemos, te adoramos, em nome de Jesus. Toda a igreja diga glória a Deus. Diga assim: Espírito Santo, muito obrigado pela sua presença na minha vida, em nome de Jesus. E vamos aplaudir ao Senhor. Oh, glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos.
Deus é contigo em nome de Jesus. Amém? Fica nessa certeza da sua vitória, da sua bênção. Senta um pouquinho, pessoal. Deixa eu falar com o pessoal que está em casa. Senta um pouquinho. Deus é com você. Amém? Você é mais que vencedor em nome de Jesus. Glória a Deus. Os amigos que estão acompanhando essa reunião, eu quero fazer um convite especial a você, para que você esteja comigo aqui na cidade de Taubaté, na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Avenida Granadeiro Guimarães, 416, é o endereço da sede regional da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui do Vale do Paraíba. Eu quero falar aos amigos que nós temos reuniões especiais aqui todos os dias da semana. Você pode vir aqui à igreja, de domingo a domingo a igreja abre todos os dias, o dia todo no atendimento. Você pode procurar aqui, sempre tem um pastor, um homem, uma mulher de Deus, para orar por você, para te aconselhar, para abençoar a sua vida. Eu vou falar para você das reuniões que eu tenho ministrado aqui, onde eu tenho pregado e ensinado as pessoas a vencer. A vencer, é claro, dentro dos princípios que a palavra de Deus ela nos dá. Sempre às segundas-feiras, nós temos reuniões que são voltadas para a vida financeira. 8 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 7h30 da noite, 19 horas e 30 minutos, é o culto para quem quer vencer a dívida, para quem precisa do emprego, para você que é um empresário, mas as coisas não estão bem. Pastor, eu não consigo vencer, parece que tem uma coisa que não deixa o meu negócio crescer, eu estou todo amarrado. Você deve estar comigo na segunda-feira, às 8 da manhã ou às 3 horas da tarde e também às 19 horas e 30 minutos. Na quarta-feira eu faço as reuniões para abençoar as famílias. Na Igreja da Graça nós dizemos que a quarta-feira é a quarta-feira da Sagrada Família. Por quê? Porque a sua família é sagrada para nós e sagrada para Deus. 8 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite, eu ministro, abençoando os casais, abençoando pais e filhos, abençoando irmãos, tudo isso aqui na sede da Igreja da Graça de Taubaté, na Avenida Granadeiro Guimarães, número 416, tá bom? E para nós encerrarmos, eu quero falar com os amigos a respeito de sexta-feira. Sexta-feira nós temos as reuniões de cura e de libertação. Às 8h15 e 19h30 eu oro pelos doentes. Em nome de Jesus, através do poder de Deus, eu expulso os demônios. Nós desmanchamos trabalhos de macumba, de feitiçaria. Você diz, pastor, não tenho paz, eu tenho andado perturbado, eu vejo vultos, ouço vozes. Pastor, minha família está mal, minha vida financeira, está tudo amarrado na minha vida. Sexta-feira é o dia para você estar na igreja. Eu vou impor as minhas mãos sobre você, vou mandar esse demônio embora e você vai vencer em nome de Jesus, tá bom? Vem estar comigo em uma das nossas reuniões, certamente Deus vai abençoar. Deixa eu repetir mais uma vez o nosso endereço: Avenida Granadeiro Guimarães, 416, aqui pertinho da rodoviária, pertinho do hospital. Vem estar conosco, Deus certamente tem uma bênção para você. Bom, e agora, irmãos, vamos fazer a oração do pessoal que está em casa. Levante as mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós oramos por todas as pessoas que estão assistindo esse culto. Meu Deus, tem gente que está sofrendo, precisando de um milagre, mas eu creio que o Senhor há de alcançar essa pessoa, trazendo a solução que ela precisa, em nome de Jesus. Meu Deus, abra o caminho para aqueles que têm o desejo de vir à igreja, para que possam estar conosco, ser visitados pelo Teu poder e ser abençoados em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amigos, glória a Deus. Eu sou o pastor Alex de Lima, da sede da Igreja da Graça de Deus em Taubaté, no Vale do Paraíba. E eu venho nesse momento juntamente com a minha família, com a família Graça aqui de Taubaté, para desejar a vocês todos um feliz ano novo, boas festas, que esse ano que vai começar seja para você um ano de alegria, um ano de muitas realizações, um ano de prosperidade, de saúde, que seja um ano em que os seus sonhos vão se realizar em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela diz que um filho nos nasceu, um menino se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse Jesus que nasceu,
e que nós celebramos nesse momento especial, é Ele que vai estar com você durante todo esse ano, que vai nascer no seu coração, na sua vida, para fazer de você uma pessoa feliz e abençoada, tá bom? Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, e para todos o que, pessoal? Obrigado, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.